No livro de Yohanan, capítulo 8, o versículo 32, existe uma proposta muito importante, uma proposta crucial para a minha vida e para a sua vida. Isto é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que você parou um pouco para imaginar qual é essa verdade que o Todo-Poderoso quer tanto revelar para mim e para você? Conhecereis a verdade, porque existe algo ainda que o Eterno quer revelar para mim e para você. Esta verdade, que vastamente outros emissários falaram dela, é chamada também de boas novas de salvação. Essas boas novas de salvação, ela deve ser analisada de acordo com a mente do autor quando escreveu essa escritura. Evidentemente que quando os emissários escreveram as escrituras, guiados pelo Espírito do Eterno, eles não colocaram nela o nome Jesus, Cristo, nem tampouco Jeová. Esses títulos não foram colocados nela. Na realidade, eles estavam falando para irmãos, estavam falando para Yahudi, e depois o apóstolo Shaul começou a difundir esta mensagem maravilhosa a outros povos, gentios, estrangeiros, e a mesma proposta o apóstolo Shaul continuou a fazer. Na realidade, o apóstolo Shaul, quando ele divulgou a sua mensagem, eu acredito que você é bastante inteligente para saber que ele também não usou o nome Jesus, o nome Jesus Christ, ele não usou nenhum nome de origem grega. Ele usou o nome hebraico Yahushua HaMashiach. Essas boas novas de salvação que as Escrituras nos afirma claramente como a verdade. A verdade é as boas novas com o nome original do Salvador que pode levar a nossa vida para a eternidade, ou seja, fazer com que eu e você herde a proposta do Eterno. Para nós herdarmos a proposta do Eterno, existe a necessidade de nós nos enquadrarmos e nos aprumarmos com a palavra do Eterno, com os seus personagens, com os fatos. O nome denomina origem, e a originalidade das coisas puras do Eterno é o principal para nós termos uma união verdadeira com Ele e com as demais coisas espirituais. Esta verdade do Todo-Poderoso, ela navega em uma particularidade do Espírito do Eterno. Daí, ela não pode ser difundida como as pessoas querem. Ela não pode, por exemplo, igual você tem em mãos, você pega uma Bíblia, você abre ela, está lá o nome Jesus Cristo, no lugar do nome de Yahushua HaMashiach. Você vai ler, em alguns lugares, você encontra vastamente o título Senhor, o título Deus. E na realidade nós sabemos que esses títulos não são bem-vindos em Israel. Esses títulos são títulos estrangeiros, são deuses estranhos dos quais o Eterno falou claramente para o povo que eles não deveriam adorar. O apóstolo Shaul, o emissário, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 16, ele fala sobre algo importante na vida dele, que para nós serve de um grande exemplo. É nós observarmos quando aquele homem, que também era Yahudi por genealogia, ele começou a fazer o seu trabalho evangelístico, o seu trabalho de anunciar as boas novas a outros povos, a povos estrangeiros, a povos de outra língua. No capítulo 17, o versículo 16, as Escrituras relatam que quando o emissário Shaul chegou a Atenas, capital da Grécia, e ali ele esperava alguns irmãos, diz que ele começou a observar a cidade. E em si mesmo, ele em espírito, do seu espírito, ele se comovia, ele começou a se entristecer em observar a cidade entregue à idolatria. Você imagina que isso há muitos anos atrás.
Agora, eu gostaria que você parasse um pouquinho e fizesse uma autoanálise da sua vida no tempo em que você vive, no tempo em que nós vivemos, as idolatrias em que existem nos nossos dias, meus amigos. Se nós pararmos um pouco para imaginar, nós vamos observar que nós estamos vivendo em tempos totalmente trabalhosos. O mundo jaz no maligno. O mundo está entregue à idolatria. E o Altíssimo, a sua aliança não é com a idolatria. Ele não dá a sua honra a outro. A sua honra, as obras do Eterno, deve ser dirigida ao Eterno. Por isso que ele diz que devemos tributar ao Altíssimo a honra devido ao seu nome, porque, afinal, ele é o Criador dos céus e da terra. E o apóstolo Shaul, quando ele estava ali, as Escrituras diz no versículo 17 e 17, de que ele começou a disputar, ele começou a conversar, a trocar ideia, disputar no campo da ideia com os judeus, com os Yahudim, com os gentios, com os goíns, com as pessoas que residiam ali, acerca daquele conhecimento que ele queria transmitir para as pessoas, ou seja, a fé, aquilo que o Eterno colocou nele, ele estava retransmitindo às pessoas, que o conceito é esse: nós não sabemos nada e aprendemos do Eterno, ou aprendemos com o servo do Eterno, que assim sempre foi. O Altíssimo chamou o profeta e falou diretamente aos profetas. Depois, através dos profetas, a mensagem foi distribuída e assim alcançando o povo de Israel e depois toda a humanidade através dos emissários, transmitindo a mensagem do Mestre Yahushua HaMashiach. Então, o apóstolo Shaul começou a conversar com aquele povo. No versículo 18, está escrito aqui que alguns filósofos, epicureus, estoicos, contendia com ele, eles não se entendiam acerca daquele assunto. E uns dizia: quem é esse faroleiro? Quem é esse rapaz que faz tanto barulho? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Eu gostaria que você parasse um pouco e analisasse comigo. Se, supostamente, usando termos que está aqui, se esse ser estranho, esse Deus estranho, que o emissário Shaul anunciava ao povo de Atenas, se essa mensagem que o emissário Shaul falava para eles era estranho, evidentemente que Shaul não estava a falar de Jesus, tampouco de Jesus Cristo, porque era estranho. E esse termo, esse título, esse apelido de Jesus já era conhecido há muito tempo. Se você analisar a história do título Jesus, do nome grego Jesus, ele vem de um tempo mais anterior. E o apóstolo Shaul, falando com eles tomaram uma decisão muito importante. Uma decisão que o homem sábio, a mulher sábio, o homem no sentido de pessoa, ele presta atenção e aproveita o que é importante. No capítulo 17 e o versículo 19, está escrito aqui: tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta? Eles queriam saber o que era aquilo que aquele homem estava pregando para eles. E eles chamaram ele, pegaram e levaram até um lugar onde eles poderiam aprender mais, aprender aquilo que eles não sabiam, com aquele homem que estava falando algo que eles alimentavam. Se você observar a mensagem, ela transmitia neles algo importante. No capítulo 21, diz o seguinte: pois todos atenienses e estrangeiros que residiam, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir das novidades
Aquilo era importante, eles começaram a prestar muita atenção naquilo. No capítulo 17 e o versículo 22, e estando Shaul no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele conheceu o pensamento deles e tomou uma decisão importante de como falar para eles, como transmitir essa mensagem. No capítulo 17 e o versículo 23, ele diz: porque passando eu, e vendo os vossos santuário, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, quem honrais sem conhecer é que eu vos anuncio. Vocês imaginaram a visão do apóstolo Shaul em transmitir essa verdade? Você observa que as pessoas honravam o Eterno, mas sem conhecer o verdadeiro nome do Eterno. Era desconhecido para eles. Todos sabiam, ou toda a humanidade sabe, que existe um ser superior que deve ser honrado. Mas nas nossas Bíblias, no lugar do nome original, foi colocado o nome de Jeová, o nome Jesus, que na verdade não são nomes, são apelidos que as pessoas criaram para representar o nome do Eterno. Da mesma forma, essas pessoas também adoravam o Eterno sem conhecer. Então o apóstolo Shaul falando: olha, passando eu por aqui, vi um certo altar onde estava escrito ao ser desconhecido, que também aquele que era desconhecido havia a possibilidade de ser anunciado. Olha, aquele que vós adorais sem conhecer, pois esse é que eu vos anuncio. Hoje é a tua oportunidade, meu amigo, de você conhecer, você prestar atenção a este ser desconhecido que você adora pelo nome de Jesus Cristo, que as pessoas dizem que é Jeová o nome dele. Na realidade, eu convido você, com toda a tranquilidade, com toda a humildade, para que você possa analisar um pouco mais este assunto, para que você possa parar um pouco, deixar essa correria tremenda que todas as pessoas andam e entrar na frequência do Espírito do Eterno, porque a oportunidade é dada a mim e a você quando nós estamos de pé. Hoje é a tua oportunidade de analisar sobre este nome, porque somente o nome de Yahushua HaMashiach, ele tem o fundamento das Escrituras, ele tem a frequência do Eterno, ele tem a essência do Espírito, o qual tem o poder de abrir as moradas celestiais. As moradas celestiais não serão abertas por nome que as pessoas inventaram. As moradas celestiais serão abertas pelo nome que veio do Chamaim dos céus para a minha salvação e para a tua salvação. Prazer imenso. Shalom a todos.